realmente para saber se está tudo ok, tá? Deixa eu colocar uma imagem legal aqui para mim fazer uma apresentação digna para vocês. Bom, para quem não me conhece, meu nome é João Paulo Guimarães Rosa, eu sou arquiteto e urbanista. E a gente tem esse canal aqui, que é o Projeto Potente. Inclusive, se é a sua primeira vez por aqui, já deixa aqui nos comentários para a gente saber. Não esquece de curtir essa live também, que é super importante para a gente. E o nosso intuito aqui nesse canal é falar sobre boa arquitetura. Na verdade, é falar sobre arquitetura, porque a gente fala muito sobre projetos ruins também, mas, claro, com um senso crítico, né? Então, sempre com esse viés de tentar entender o que está sendo produzido hoje, enquanto arquitetura contemporânea, e principalmente como se faz bons projetos, projetos potentes, né? E aí hoje a gente vai falar de uma coisa que eu julgo ser muito importante para tudo isso que a gente discute, que é o portfólio, ou seja, é o resultado desse trabalho todo, né? Então a gente vai falar sobre isso hoje, tá? Estão dizendo que o som tá ok, e a imagem também. Então vamos continuar aqui. Então, gente, vamos lá. É... Para quem está vendo essa live gravada, novamente, deixe seu comentário aqui para mim saber o que você está achando e também curta essa live que é super importante. Eu pedi. Lembrando outra coisa, outro recado, senão minha equipe me mata. Essas lives, elas acontecerão hoje, amanhã e domingo. Serão lives de aquecimento, tá? Para o nosso workshop que vai acontecer agora, dia 27. E, gente, modéstia à parte, tá incrível, porque eu regravei todas as aulas, então tem visual novo, tá tudo reformulado, tá? Não percam essas aulas, tá? Eu sempre digo isso para vocês, para quem já nos segue aqui, que são aulas que não são aulas dicas, né? Não é aquela dica 1, dica 2, dica 3, são aulas que estão no nosso curso. Então, né, sim, a gente vai te vender alguma coisa no final, mas por mais que você não queira isso, participe porque é gratuito e são aulas de verdade, tá? Então, aposto que só com conteúdo gratuito você vai aprender demais, não tenho dúvida disso. Então não deixe de assistir e, inclusive, não deixe de assistir as 3 aulas, que são super importantes. Começa agora, já se programe aí, coloca na sua agenda. Começa no dia 27, tá? 27 de janeiro. Então serão dia 27, 29 e 31, tá? Então não percam. E aí hoje, então, a gente vai falar sobre portfólio. Eu abri esses dias abri não, perdão. Eu mandei lá nos stories, né, perguntando se alguém gostaria que eu analisasse e recebi vários, inclusive, para quem mandou, muito obrigado. E eu acabei escolhendo o da Ana, que é esse aqui, ó. Deixa eu até baixar aqui, eu acho que eu já baixei. Deixa eu ver. Não. E aí, a gente tem o intuito nessa live hoje de analisar o portfólio da Ana, tá? Então, nem sei se a Ana tá aqui. Se tiver, Ana, dá um oi aí, tá? Eu pedi a permissão da Ana, ela falou que eu posso chegar ao rei, então vamos lá. Bom, gente, antes da gente começar de fato a falar, eu queria dar alguns recadinhos aqui sobre o portfólio. Primeiro, eu não vou analisar o trabalho da Ana enquanto projeto, enquanto qualidade arquitetônica, tá? Posso fazer algum comentário ou outro, mas não vou ficar aqui falando sobre isso. Realmente o intuito aqui é analisar o portfólio, tá? Isso é importante. Não o conteúdo do portfólio, que é uma coisa completamente diferente. É... E eu acho que é isso. E, né, ou tiver mais alguma coisa, eu vou falando aqui com vocês. Deixa eu ver aqui. Ah, Ana tá aqui, ó. Ana, tô aqui. Ana, segura o coração aí. Lembrando que eu vou ser muito sincero, tá? Mas sempre com carinho aqui. Mas realmente, vamos lá, porque a gente tem algumas coisas para discutir aqui. Bom, primeira coisa que eu acho super importante a gente falar, inclusive, eu não vi todo o portfólio, a gente vai, inclusive, meio que um react aqui, que a gente vai analisar tudo ao vivo aqui, mas eu fiz algumas anotações que eu acho que são importantes para a gente começar. Primeiro, gente, que eu acredito que um bom portfólio ele precisa de 3 pilares. Não é que ele necessite, mas na verdade que na construção dele, a gente precisa analisar esses 3 pilares, a gente precisa ter isso como meta. Então, eu diria que o primeiro pilar é a linguagem. Então, a gente precisa estabelecer muito bem uma linguagem de comunicação. Para onde você quer ir? E eu trouxe até aqui para vocês, ó, alguns exemplos. Por exemplo, a gente poderia trabalhar numa linguagem assim,
né, de peças gráficas que... E aqui, enquanto linguagem, eu estou querendo dizer várias coisas, tá? Deixa eu baixar meu som aqui, que tá reverberando para mim. Enquanto linguagem de comunicação, eu estou querendo dizer várias coisas. Paleta de cores, estilo de desenho mesmo, de peça gráfica. Então, aqui, se a gente observar, a gente tem linhas e uma coisa até um pouco mais orgânica, com uma paleta de cores monocromática, né? Então, isso é uma linguagem de comunicação que eu poderia estar adotando para aquele portfólio. Aqui eu já tenho uma linguagem completamente diferente. E aqui eu poderia associar isso com outras, até com colagem e tal, não tem problema, com render realista, tá? Mas aqui, ó, percebam que eu tenho uma linguagem completamente diferente. Então, é uma coisa mais estilo ilustração, colagem, né? Que eu iria para uma perspectiva completamente diferente daquela. E aí, outro ponto que eu acho que é importante a gente se atentar na construção desse portfólio é a linguagem, é o que está, enquanto linguagem, é o que está comunicando, sabe? Então, o que que eu quero comunicar? O que que eu quero passar? Se eu quero algo mais sério, né? Mais austero, assim, é importante que eu faça uma linguagem, né? Que corrobore com isso. E lembrando que a gente tem dois aspectos dentro dessa questão também, que é o que você quer enquanto profissional, enquanto artista, comunicar, o que você se sente bem, né? Fala, João, isso aqui para mim acho que não reverbera muito, não é o que eu sou, então isso aqui não está condizendo com o que eu sou, portanto não vou fazer isso. Você pode vir para outra linguagem como essa, por exemplo, né? Uma das opções. Mas outro ponto que eu acho importante dizer é o que você quer enquanto objetivo também. Então, sei lá, você quer trabalhar num escritório específico, num lugar específico, e será que essa linguagem não faz mais sentido, né? Porque é meio que um concurso também, sabe, gente? Eu acho que a gente tem que pensar nesse sentido. Se você quer trabalhar, principalmente se você almeja um lugar específico, sabe? Um público específico. Então e a gente vai falar sobre público também, tá? Porque há uma diferença muito grande entre você produzir um portfólio para conseguir uma vaga, CLT, um emprego, para um portfólio para cliente. Então é completamente diferente essa linguagem. Talvez isso seja um ponto muito importante que as pessoas não levem em consideração. Mas enfim, vamos lá, vamos analisar o portfólio e a gente vai falando sobre isso aqui no decorrer do processo, ok? Então vamos lá. Bom, então a nossa a nossa guerreira aqui é a Ana, que, né, parabéns, Ana, pela coragem. Mas eu prometo que eu vou ser que eu vou pegar leve. Mas, ó, mais com sinceridade, claro. Então, Ana, é o seguinte, eu já começaria, vamos começar pela parte da introdução, né, da capa e tudo mais. Eu acho que é sempre uma escolha, claro, e como eu disse, é sempre uma questão de estilo, e aí gosto vai, né, mas eu tô aqui para dar minha opinião também. Eu acho que a gente poderia melhorar a capa, eu acho que ela tá um pouco simples demais, né, não sei se eu gosto da fonte também, eu tento não ir pela, mas é novamente uma questão de gosto, eu não gosto muito de tipografias que tenham serifa. E eu trouxe até aqui um modelo, inclusive, esse é um modelo que a gente disponibiliza para os nossos alunos, que a gente disponibiliza 3 portfólios para eles pré-prontos. E aí a gente vai fazendo meio que uma análise aqui, porque senão fica uma coisa, tá falando, mas não tá me mostrando uma referência. Ele vai renderizar, calma. E tem essa marca d'água, gente, mas ignorem, tá? Então, eu acho assim que desde a capa do processo do portfólio, ela deve, de alguma forma, também te comunicar enquanto profissional. Então, e talvez isso esteja te comunicando, né? Ou seja, uma linguagem mais minimalista, o que está tudo certo. Mas eu acho que ainda falta alguns elementos aqui de graficação para trazer um pouco mais de. Porque, como eu disse, eu acho que o portfólio também entra muito nesse lugar do concurso, porque imagina, quando um escritório abre, se isso for seu intuito, né? Lembrando que a Ana, ela está no nono semestre, que está atualizada, 2025, está no nono semestre, portanto, ela está almejando uma vaga de estágio. Então imagina, quando esse escritório abre você tem uma concorrência ali, portanto você precisa chamar um pouco a sua atenção, né, do seu trabalho. E eu acho que essa atenção ela vai começar ali já pela capa, né? Então acho que a gente precisa trabalhar um pouco mais nesse sentido. E aqui eu trago um exemplo para vocês, a gente pode olhar outros também, de uma capa que é muito minimalista, ou seja, perceba também a hierarquia, né? Então aqui, embora a Ana, perdão, a Ana
trabalhe, né, essa hierarquia, que eu acho que é um ponto positivo, mas ainda eu acho que a gente poderia trazer algum elemento para não ficar tão vazio aqui. Bom, aqui na parte da apresentação acho que tá ok, tá limpa, minimalista. Só cuidado, Ana, com essa questão, com cuidado aqui, tá vendo? Da sua foto você colocou um fundo, né? Eu acho que até com a inteligência artificial hoje isso está muito mais fácil, então tenta trabalhar um pouquinho mais essa foto aqui, porque no fundo a gente está vendo esse problema aqui. Deixa eu colocar em tela cheia. Ó, então toma um pouquinho de cuidado com isso, porque tudo comunica, lembrem-se disso. Aqui também talvez eu mudaria um pouquinho a fonte, diminuiria um pouquinho. Opa, cadê meu mouse? Ué, aqui não aparece? Deixa eu ver o negócio. Ai, meu computador tá todo bugado hoje. Enfim, mas essa aqui, ó. Essa parte principal do texto, deixa eu voltar. Quando eu volto não dá. Essa talvez eu diminuiria um pouquinho a fonte aqui, eu acho que tá grande. E aumentaria um pouquinho a fonte do seu nome, deixaria essa parte aqui do texto numa fonte menorzinha para trazer um pouco mais de hierarquia para as informações. Mas essa assim, até que tá de boa. Eu acho que o principal que pega aqui para mim é essa parte aqui, tá, Ana? Que a gente precisa. Deixa eu dar um. Essa parte incomoda um pouco. Então vamos lá para algumas questões. Eu já vou mostrar como que a gente pode fazer isso de uma forma melhor. Primeira questão da graficação mesmo, tá? A parte prática da coisa. Eu acho que a gente precisa de mais elementos visuais para comunicar isso aqui, nessa questão, embora seja um ponto muito positivo, né? Mostrar, eu amo isso aqui, eu amo da forma que se mostra, porque eu sempre digo que nossa linguagem de comunicação é o desenho, portanto, né? Eu vejo alguns currículos assim, sou bom no AutoCAD, isso escrito, né? É, enfim, não. Isso tem que estar graficado, como está aqui. Mas a gente pode fazer, por exemplo, uma graficação assim, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, dessa forma. Aqui, inclusive, aqui eu estou colocando as aptidões, né? Eu não chego a detalhar como você detalhou. Isso porque a gente, como eu disse, esse é um modelo pré-pronto que a gente disponibiliza para os alunos. Mas eu sempre indico eles para depois aprimorar, porque, claro, isso aqui é uma base. E aí a gente pode, por exemplo, utilizar esse círculo aqui e fazer exatamente o que você fez aqui, ó, né? Ou seja, desse grau aqui, né, de capacitação em relação àquele software, a gente poderia usar aqui no círculo, ou seja, você pode utilizar, sei lá, 50, 70, 60% do círculo preenchendo de vermelho, né, eh, dessa forma documentando e mostrando, né, o quão você é apta a trabalhar com aquele programa. E, enfim, isso pode estar muito mais bem representado dessa forma do que assim está muito simplista, né? Então eu acho que isso dá para a gente melhorar aqui no seu currículo. É, aqui também eu não sei pacote Office se eu faria isso. Eu acho que eu deixaria só o pacote Office no total, né? Não sei se tem essa necessidade. Até porque eu não sei se te interessa, eu acho que é um ponto importante também de se pensar aqui. Te interessa trabalhar com isso? Porque quando você está colocando, detalhando tanto isso, eles podem te escalar para isso. Então, por exemplo, vamos pensar no contrário, vamos pensar que você fosse boa no Excel e aí, não, a Ana é boa para fazer, para trabalhar com Excel, coloca ela para fazer aquela tabela chata, né? Então, também não sei se te interessa. Então, isso é importante. É importante mostrar, né, as suas aptidões, o que você é boa, mas é importante também saber se você está interessado. Então, não sei se seria interessante você coloca só pacote Office. Para mim também fica meio óbvio, assim, se você sabe trabalhar com tudo isso aqui, tipo, o pacote Office você vai saber, então é um palpite que eu te dou, assim, também. E aí eu acho que também, e aqui é um ponto importante técnico, assim, falta muitas informações que, por exemplo, a experiência, né, que eu acho que você poderia detalhar mais aqui. E principalmente interesses também, quais são seus interesses, objetivos em relação àquela empresa. Eu acho que os objetivos, talvez você até coloque aqui, né, na parte superior. Mas se eu fosse você, eu colocaria aqui embaixo realmente, que eu acho que fica mais destacado.
É endereço também, né, gente? Falta endereço, falta contato, então seu telefone, seu e-mail, lembrando que isso aqui tudo é fictício, tá? Seu e-mail, seu telefone, aptidões, como eu já disse. Então, isso tudo aqui faz parte do seu currículo, né? E também sinto falta aqui, por mais que tenha uma foto aqui em cima, talvez você colocasse uma, como tá aqui, a gente colocasse uma fotinha. Ou não, também é uma questão opcional, tá? Eu, eu colocaria. E aí sim, eu acho que depois do seu currículo, então a gente tem a capa, né? E aí outro pilar importante, eu acabei não terminando os pilares, né? Outro pilar importante é o storytelling, como que você está contando essa história. Então, primeiro a capa, depois as suas aptidões, e aí você entra contando a sua história. Eu acho que essa linha essa construção do storytelling talvez seja mais interessante, ou não também. Novamente, é uma questão de gosto aqui. Não acho que seja uma questão técnica, mas, bom, eu prefiro fazer dessa forma, colocar para ver se realmente, né, já é algo ali. É... Ah, eu achei que tava travando. A Siri falou que para mim que algo deu errado. Então, gente, o que eu tava falando? Ah, do storytelling, né? Então, eu acho que é importante a gente pensar nisso, tá? E sempre evitar muito texto, tá, gente? Eu acho que no caso da Ana tá sob medida aqui, é, s- não tá muito nem pouco, ela consegue ser sucinta aqui, mas ok. E aí depois a gente vai pra. Deixa eu ver aqui como que tá o da Ana. A gente vai para os conteúdos. Aqui eu já vou começar falando outra questão. É, Gente, deixa eu só terminar os pilares, que eu falo dos pilares e não termino. Eu falei da linguagem de comunicação, falei do storytelling, e o outro pilar é a diagramação, né, que é super importante, tá? Bom, e aí em relação aos conteúdos aqui, se nesse caso aqui o que eu faria é o seguinte, ela tem um índice, acho interessante, acho legal esse índice, mas novamente, acho um pouco simplista da forma que está colocado. A gente simplista não porque há outra forma de se fazer, mas a questão de tipografia, talvez melhorar um pouquinho da hierarquia disso também, talvez você colocar uma hierarquia diferente, mas esse nem é o ponto principal. Acho que o ponto principal aqui é a quantidade de projeto que você traz aqui. É aquilo, quero mostrar tudo, mas não estou mostrando nada, tá? Então eu sempre recomendo os nossos alunos a trabalhar com um projeto, mas aí no caso um projeto potente, ou seja, aqui, por exemplo, ó, nesse aqui, eu tenho um único projeto, que é a Casa Sensorial, e tá dando doze páginas. Aqui no caso da Ana, ela tem 24 páginas, e o meu, com um projeto, tem 12 páginas, ou seja, tem metade, tem um único projeto e tem metade do portfólio dela. Então, eu prefiro muito mais concentrar as informações, produzir algo mais coeso, com mais qualidade, do que trazer um monte de coisa e, e ao mesmo tempo não conseguir detalhar aquilo com a profundidade que eu desejo, entende? Mas talvez seja interessante mostrar dois trabalhos, porque, claro, gosto se discute, então pode ser que a pessoa olhe para aquele trabalho e não goste tanto quanto o outro. Então, talvez seja de fato interessante, sem contar os objetivos, que a gente já vai conversar sobre isso. Mas, ok. Mas não recomendo, uma coisa eu não recomendo é a mais de dois. Então, não coloque mais de dois projetos, porque é o que eu disse, assim, é muita informação, é muita coisa. E outra coisa, assim, é muito parecido, por isso que eu falo, né, com o concurso, assim, porque imagina que aquele avaliador, né, tá lá avaliando os trabalhos, né, para te contratar, ele está recebendo um bando de informações. E aí chega um momento que fica cansativo. Então, se você tem muitos projetos, se tem muitas páginas, então a gente tem que tentar mostrar muito com pouca página, né? Ser um pouco mais sucinto. Então, eu recomendo também que um portfólio tenha aí no máximo umas 15 páginas, não passe muito disso, porque senão pode ficar um pouco cansativo. Bom, e aí a gente entra nos projetos. Deixa eu só olhar aqui. E galera, lembrando que essa é uma live colaborativa, tá? Então, quero feedback, quero perguntas, mandem aqui no chat. Deixa eu aproveitar.
enquanto vocês é, vão me dizendo aqui no chat, deixa eu contar uma história rapidão que aconteceu comigo esses dias. Eu encontrei uma cliente, a gente marcou, é aquilo que eu sempre falo pra vocês, tudo, absolutamente tudo comunica, desde a forma que você se veste, é, a forma que você aparece no Instagram, a forma que você apresenta o seu trabalho, a forma que você envia o seu portfólio. E são duas histórias, porque eu acabei lembrando de outra. Esses dias eu peguei, né, tava, tem um amigo que é advogado e minha mãe passou por um estresse lá com o curso que ela estava fazendo, e aí eu pedi para esse meu colega enviar uma notificação extrajudicial para a escola lá. E ele enviou, e aí eles responderam com um PDF, né, a notificação dele, e ele me enviou. Gente, e aí eu estava conversando justamente isso com ele, assim, que era uma notificação tão. é, Qual que é a palavra? Era uma notificação tão cafona, tão brega. E aí a gente estava conversando exatamente sobre isso, né? Como a linguagem de comunicação ela é importante, porque automaticamente, sem conhecer aquele escritório, sem falar com o advogado, sem saber se aquele advogado é bom ou não, né? Enfim, por trás daquele PDF, automaticamente eu já fiz um juízo de valor, que ele é muito ruim, é amador demais. Por quê? Por causa da linguagem de comunicação do que ele me enviou, de um simples PDF, de um simples documento. Aquilo fez, né, com que eu tivesse essa percepção. E essa percepção, para mim, ela é muito clara, porque eu trabalho com isso, né? Com design, com comunicação gráfica. Mas para um leigo, ele pode não entender isso conscientemente, mas talvez entenda inconscientemente. E aí ele pode até desvalorizar o trabalho dele. Ao contrário, se ele manda uma apresentação super refinada, né? Rebuscada, mas não no sentido do texto, não precisa ser algo, né, medieval. Não é o texto, não estou nem dizendo do texto especificamente, mas realmente do logo, da comunicação gráfica daquele PDF. E a outra história, né, que é em paralelo eu lembrei dessa, mas a outra história que eu queria contar é que eu encontrei uma cliente esses dias e eu achei muito engraçado, porque é uma cliente que tem um poder aquisitivo relativamente baixo para construir. E eu levei ela para o Casa Park, que é um lugar bem interessante aqui em Brasília, de arquitetura. A gente tomou um café, fez uma reunião lá num espaço, num café. E eu fui bem arrumado, levei ela num lugar de design, né, que tem muita arquitetura. E a todo momento ela falava assim: Nossa, mas vocês arquitetos são muito chiques, né? Vocês são. E assim, ela tava super arrumada também, mas eu via. E aí teve um momento que ela falou assim: que a gente combinou pra ir lá, pra mim, né, visitar o terreno. E ela falou assim: Tá, mas chegando lá, vocês não vão desistir de mim, não, porque meu terreno é muito simples. E veja, olha a quantidade de informação que existe ali, né? Ou seja, na minha vestimenta, na minha comunicação, no que ela me conhece enquanto arquiteto, no que eu mostrei para ela, ela entendeu o valor do produto que eu ia oferecer para ela e que, portanto, talvez estivesse acima do que ela poderia pagar. Ou seja, a comunicação gráfica, a minha comunicação visual, o que eu entreguei, sem contar a conversa, o conhecimento técnico, né, e crítico que eu entreguei para ela em relação aos projetos rasos, ela entendeu que havia ali um diferencial. Por que que eu estou contando isso para vocês? Porque é isso que eu sempre digo, tudo comunica, inclusive o trabalho que vocês enviam, uma proposta de projeto, de trabalho, um portfólio, tudo isso vai gerar uma percepção de valor em relação ao seu produto, especificamente, enquanto arquiteto, ou à sua pessoa, né? Então, as pessoas eu acho que não entendem o poder do portfólio e da comunicação gráfica. Isso é muito importante. O Caio está falando que está amando o portfólio. Qual, Caio? Os dois, o da Ana, especifique aqui. Ó, então, vamos lá. Novamente, e aí tudo vai comunicar, gente. Uma letra que tenha serifa ou que não tenha serifa, para quem não sabe o que é serifa ou o que não é serifa, dá uma pesquisada, porque senão a gente vai se prolongar muito aqui, mas tudo isso vai comunicar a fonte que você vai utilizar, se é uma fonte, né, se você utiliza aquelas fontes desenhadas, isso tende a ser mais popular e às vezes até mais caricato e cafona. Se você utiliza uma letra sem serifa, uma fonte que seja mais séria, isso vai passar uma sofisticação maior, então a gente tem que tomar muito cuidado com cada detalhe mesmo, porque tudo vai comunicar. E aqui,
o que eu começo, o que eu percebo no portfólio da Ana é exatamente isso. A gente tem muita coisa sendo comunicada, como eu disse, em relação aos trabalhos. Existem muitos trabalhos, muitos projetos. Ó, a gente tem esse aqui que é o Loft. Ana, pelo amor da Nossa Senhora, tire isso aqui. Isso não, tá? Não faz sentido e também não é legal, tá? Realmente traz um aspecto não é legal. É, e aqui nessa página especificamente, outra coisa que eu faria, e eu trago aqui esse exemplo para vocês, é, deixa eu só dar, ele vai renderizar aí. O que que exatamente nessa página, né? Eu acho que tá legal o storytelling, então você começa pela planta baixa, ok, tá certo. Uma coisa que eu sinto falta é de você trabalhar mais essa planta baixa, então humanizar um pouco mais, mas principalmente, e aqui talvez você tenha tirado ela, talvez não, eu tenho quase certeza que você tenha tirado ela do ArchiCAD ou do Revit, né? Eu acho que aqui, no caso, é o ArchiCAD. Você tirou do BIM e colocou aqui. Eu sempre bato muito nessa tecla também. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. A gente precisa trabalhar essas peças na pós-produção, tá? Aqui ela ainda está muito simplista. Essas árvores aqui, a gente precisa trabalhar isso, não tá legal. E aí outra coisa aqui, ó, você tem uma planta, deixa eu até colocar aqui. Essa planta aqui, olha como ela tá interessante. Tirando outra coisa que talvez eu mudaria aqui, é esse verdão aqui mais escuro, colocaria um tom mais pastel. Mas essa planta, ela tá perfeita em comunicação, né? Então, eu acho que ela tá muito minimalista, tá interessante, é um projeto legal. E tá, para mim tá perfeita. Só que aí, perceba, você tem essa linguagem de comunicação, que é uma muito mais limpa, muito mais minimalista, e aí a gente chega aqui, é outra completamente diferente. Então, primeira coisa, você tem que definir qual a sua linguagem de comunicação, o que que você vai escolher, paleta de cores, escolha uma paleta de cores desde o princípio, para você trabalhar, né, para ter uma... E não precisa ser uma cor só, ser monocromático, você pode trabalhar com muitas cores, mas sempre tentando linkar uma coisa a outra, né? Como a gente tem aqui, ó. É, ó, a gente tem os renders, a gente tem várias cores, só que sempre nesse tom, ó. Perceba que o que vai conectar tudo, ó, a gente tem várias cores, mas sempre com esse tom do azul. Ele sempre está trabalhando, né, nessa paleta de conexão aqui. Deixa eu dar mais um zoom aqui. E outro ponto também é essa questão das informações. Então aqui eu acho que fica um pouco chato, monótono demais. Então tenta colocar uma planta e um render, por exemplo, para a gente dar uma quebrada para não ficar tão monótono, tá? Como eu coloquei aqui, ó. Então eu tenho essa planta baixa, né, da casa sensorial, e aqui em seguida a gente tem esse render aqui, ó, que é uma vista aérea da piscina. E aí um pouquinho do texto, claro. Aqui eu acho que eu tô bem no limite do texto. Quanto menos colocar, eu acho que melhor. Mas, como eu disse, é um projeto que tem muita informação, então aqui eu estou falando um pouco do sistema construtivo, o porquê da escolha desse sistema construtivo. Acho que isso também é super importante a gente pensar, né, e colocar assim, por exemplo, quais são. Eu vi aqui muito que você colocou o que você. Peraí. Valores pessoais, né? Mas eu acho que é importante também a gente colocar principalmente valores profissionais, né? O que que você pensa, e novamente, principalmente com voltado para o estúdio que você deseja. Então, se aquele estúdio tem uma abordagem mais sustentável, né? Que ele seja mais condizente com essa pauta ambiental, é importante que você trabalhe isso no seu portfólio. Então, no nosso caso, por exemplo, que é uma pauta que é muito cara para a gente, eu detalho isso. Então, por que da escolha do sistema construtivo, que é madeira laminada colada? Então, como que começa lá desde da fábrica e vai passando pelo canteiro de obras até o processo final e qual o impacto disso e as consequências disso, não só para o bolso do cliente, mas também, né, para o projeto em si, para o planeta, inclusive. E aqui isso vai se construindo, esse storytelling. Então, perceba que eu acho que é uma forma mais interessante de se contar essa história, novamente, para que não fique algo maçante, algo chato. Pensa como o leitor está lendo aquilo, como que ele está descobrindo o seu projeto. Então, é isso, dá uma pitada técnica, dá uma pitada
mais interessante, né? Mais render, mais informação, peça gráfica, isso é importante. Embora aqui você venha com os renders, mas eu acho que eles poderiam ser incorporados aqui também, tá? Acho também que a gente poderia até diminuir um pouquinho a fonte desse texto, até para a gente conseguir encaixar um render aqui. Os seus renders também eu acho que são bem legais, assim, né? Tecnicamente, mas eu acho que ainda assim a gente consegue melhorar um pouquinho mais, até com a inteligência artificial, você não precisa nem se esforçar tanto. Tem renders, as IAs estão melhorando bastante os renders, né? Talvez seja um ponto aqui. Esse eu acho que é um outro ponto muito interessante, gente, continuando aquela questão de tudo comunica. O render também vai comunicar muito a sensação. Então, se você tem um render escuro, aqui, por exemplo, daria para a gente fazer uma pós-produção e melhorar muito esse render em relação à iluminação dele, tá? É, poucos cliques assim no Photoshop e a gente conseguiria, ou ferramentas de IA mesmo, a gente consegue melhorar. Porque realmente é uma questão de sensação. Então a gente tem... E novamente, os renders estão bons, tá? Não tão ruins. Mas é só assim que eu estou tentando puxar um pouco mais a qualidade do trabalho da Ana. Mas que eu sei que ela consegue entregar algo ainda melhor do que isso. Mas é isso, assim, lembrar que tudo comunica. Aqui é isso. Aqui, Ana, não vou te defender. Aqui você foi pro arrasta. Entendeu? Como que você me entrega isso aqui, que é algo completamente profissional, algo que eu particularmente gosto bastante da linguagem, e aí você me entrega isso aqui, inclusive isso aqui, né? Que parece assim, que foi você deu um print na tela e colocou aqui. Então não, né? Recomendaria você tirar esse fundo, esse preenchimento todo aqui, ia falar laranja, a pessoa mais doida. Esse preenchimento cinza, essas cores, tomar cuidado, colocar um tom mais pastel, também para não chamar tanta atenção. Mas a escala também tá ruim, tá vendo? Ó, a gente não consegue ver muita coisa, e aumentaria um pouquinho mais, dá para diminuir um pouco mais esse texto, né? E tomar um pouquinho de cuidado com a representação também dessas vegetações. Então aqui, ó, por exemplo, na casa sensorial, para que ele vai dar uma renderizada, porque eu não sei se está parecendo com uma boa qualidade aí para vocês. Espero que sim. Mas ó, trabalhar essa vegetação, né, colocar é importante trabalhar isso como design, né? E não simplesmente colocar as árvores lá do BIM, tá? Outra coisa importante aqui, ó, essas informações, então escala gráfica, você colocar também eh, os ambientes, né? Para que a gente consiga se situar. Não precisa colocar nomenclatura aqui, porque não, às vezes fica pequenininho, fica ruim, ó, como tá aqui. Deixa eu ver se a gente consegue dar um zoom aqui. Ó, tá vendo? Não, não tá legal, né? Então, é, não dá. Não dá para te defender, Ana. E aqui, então falta informações para além dessa peça aqui. Deixa eu só ler os comentários de vocês. A Lia está perguntando qual programa foi utilizado para fazer os seus projetos, por exemplo, a planta baixa. A Ana falou, gosto muito. Ana, não sei. A- Responde a Lia aí, porque eu não sei. Ela não me falou. Mas tem aqui, né? Então eu acho que ela utilizou. Se bem que ela trabalha com AutoCAD e com ArchiCAD. E com Revit. Meu Deus. Essa eu não vou conseguir te responder, Lia. Só a Ana mesmo. Aí a Ana tá falando assim. Ela responde aqui, ó. Lia, o Loft e a escola foram feitos no AutoCAD. A Ana também falou assim: eu gosto muito da minha escola, mas eu vou tirar. Ô, Ana, não precisa tirar. É aquilo que eu falei: escolha o projeto que você deseja. Escolha dois projetos desses aqui, tá? Lembrando do seu objetivo, não só o que você mais gosta, mas do objetivo que você tem, tá?
Já já a gente fala sobre isso. Mas assim, se você quiser trabalhar com esse aqui, tá tudo bem, coloca a escola. Mas trabalha essas peças gráficas. Você só vai ter que refinar isso aqui, tá? Porque tá amador. Desculpa a palavra, mas realmente tá amador. E eu tô dizendo isso com muita sinceridade, porque eu sei que você pode ir muito além disso, né? Aqui, a prova é isso aqui, tá? A Biblioteca do Parque, né? Parque, né? Biblioteca Parque, que é um projeto que tá muito legal, muito criativo, e a representação gráfica tá à altura. Aqui não. Então, tipo assim, tá vendo? Você tá oscilando em qualidade. Aqui o seu salário seria um. Não estou dizendo que automaticamente vai mudar, tá? Não é isso. Mas as oportunidades, a percepção enquanto valor, né? Enquanto eles vão te valorizar enquanto profissional, tá? É nesse sentido que eu estou dizendo. É, mas porque a questão de salário depende de tantas coisas, né? Enfim, mas isso é um outro buraco. A gente pode entrar nele um outro dia. Mas eu te garanto, olhando esse material aqui, eu falo assim, nossa, a Ana é boa. A Ana, eu te contrataria, tá? Olhando essa imagem aqui, eu te contrataria. Agora, olhando essa imagem aqui, essa tela aqui, eu não te contrataria, tá? E novamente, digo não contrataria pensando uma lógica mercadológica, tá? Ou seja, na questão do que o seu trabalho pode alcançar, tá? Nesse sentido. Então, novamente, tudo comunica. Aqui, ó, questão de hierarquia de pena. Aqui a gente está com destaque nessa fonte. Tira esse destaque, deixa aqui bem pequenininho aqui embaixo. Coloca aqui embaixo a escala, eh, a escala gráfica também. Essas informações são importantes. O norte está aqui, ok. Esse norte está pixelado. Toma cuidado com isso também, né? Tenta trabalhar sempre com imagens de qualidade. Isso aqui. Ah, aqui a Ana tá colocando, ó. E aí, Ana, se você achar que isso é importante, colocar isso, eu acho que não é, tá? Ao contrário, eu acho assim que você não deve colocar. E se a pessoa estiver realmente interessada no seu trabalho e ela quiser saber essa informação, que ela te pergunte, que ela te mande um e-mail, entendeu? Que ela faça uma entrevista com você. Agora, se você realmente julgar que seja necessário, coloque isso bem pequenininho aqui no cantinho, de forma bem discreta. Não dá tanto destaque para isso. Ó, Lia, se você observar, no canto tem, tá? Então você vai saber. Você perguntou, né? Então, aqui, ó, tem os programas que ela utiliza. Então, novamente, se você julgar necessário de fato, coloca aqui no cantinho bem disfarçado, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver o que mais. A Ana tá falando, obrigada, João, eu entendo. Os primeiros estão tristes. Estão tristes mesmo. Bom, vamos continuar aqui. Ó, aí novamente, tá vendo que há uma oscilação grande aqui. Aqui gosto muito, aqui também tá interessante, gosto da peça gráfica, só que novamente, fica confuso, que cada hora você apresenta um estilo diferente, uma forma diferente. Mudaria também essa fonte aqui, não me agrada. Deixa ela mais juntinha, tá muito espaçada. Só que aqui, ó, ou você assume esse estilo aqui, você trabalha assim, ou vamos mudar isso aqui. Novamente, é aquele exemplo que eu dei. Hoje a gente vai trabalhar assim, uma escala monocromática, com linhas, com fundo branco, como você está trabalhando aqui nessa peça, tá? Ou não. Ó, aqui até tem alguns exemplos aqui ó, tipo essa peça gráfica aqui da casa sensorial. Essa peça gráfica aqui, ó, é... tá vendo? Ela é mais ela é praticamente monocromática, só muda aqui, só coloquei uma cor só para diferenciar o uso. Tenho várias informações, isso também é super importante você explorar essa peça gráfica e entender qual que é o objetivo dela. Aqui no caso da casa sensorial, ela tem alguns objetivos, né? Eu estou mostrando a estrutura dela, então como ela é encaixada nesse terreno. Mostra um pouquinho do entorno e das condicionantes pré-existentes, ou seja, mostrando um pouco também da escolha da implantação. Quais foram as condicionantes que eu escolhi né, que eu considerei no processo de concepção para conseguir implantar esse projeto? Ou seja, aqui eu tenho os carros
E aí eu estou informando aqui com esses carrinhos e percebam que tem aqui, eu estou demonstrando que existe uma poluição sonora, que é justamente para mostrar que eu recuei e criei um pátio para colocar essa área, que é uma área mais privada, que tem uns quartos, mais afastada para que a gente tivesse, né, uma estratégia nesse sentido. Depois eu mostro a piscina e algumas estratégias. Tem um tanque aqui, né, com que tem algumas plantas que vão filtrar, que é aquela estratégia de piscina natural e tal. Também falo que o solo é impermeável, ou seja, numa única peça gráfica eu consigo aglutinar muitas informações e passar a complexidade do meu projeto, que é o que eu falei anteriormente. Então, quando a gente tem muitos projetos, a gente meio que pulveriza tudo. Quando você pode concentrar tudo em um projeto só, mostrar a qualidade do seu trabalho e das peças gráficas, né, sem ter que trabalhar igual um psicopata em vários projetos. Você concentra num trabalho só e mostra que realmente você tem, né, muito a oferecer ali. E aí, nessa perspectiva é isso. Então, escolher, né, trabalhar mais nesse sentido. Aqui você tem um projeto interessante, que eu tenho certeza que tem muita informação aqui que a gente não tem consciência que você poderia estar trazendo aqui nessa única peça gráfica. Novamente, toma cuidado com essa diagramação também. Então, assim, tá estranho isso aqui. Uai, tirei aqui. Peraí. Então, ó, esse alinhamento, né? Espera que já vai renderizar, gente. Aí. Esse alinhamento ele é super importante. Toma cuidado com a proporção das peças, com os tamanhos, né? Então aqui, por exemplo, o que que eu recomendaria? Você fazer exatamente a peça que eu fiz. Então, ao invés de você puxar, colocar um terreno e puxar isso aqui, né? É, até outro ponto aqui que eu diria em relação ao seu projeto, embora eu tenha dito que não iria julgá-lo, mas talvez uma questão aqui que eu julgaria do seu projeto é a relação do seu projeto com o entorno, que parece que ele caiu aqui, né? Não tem muita conexão. Então, e por que eu estou dizendo isso, né? A gente tem aqui no cantinho o estacionamento. Eu sinto, eu fico faltando a entrada. Cadê a entrada? Esse é um aspecto que talvez eu não evidenciaria. E aí, novamente, eu não estou dizendo para você retrabalhar nesse projeto, fazer tudo de novo. Não, muito pelo contrário. Você tem um projeto legal, mas não potencialize o que não está bom. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando você evidencia essa peça aqui para mim, automaticamente quando eu bati o olho eu percebi isso. Só que se você faz uma peça gráfica assim, onde o terreno está embaixo e sem essa coloração toda, sem esse destaque todo, talvez isso poderia até ter passado batido. E na própria construção da peça gráfica, se você colocar árvores assim, né, em perspectiva, talvez você consiga disfarçar isso e às vezes a pessoa nem perceba isso. Ao contrário aqui, que você está dando muito destaque para essa peça gráfica e sem necessidade, inclusive. Construa isso em camadas, né? Como eu estou construindo aqui, ó. Eu acho que é um ponto assim que vai elevar um pouco o seu trabalho, a peça, e também disfarçar um pouquinho essa questão da implantação aqui, da conexão com esse entorno aqui. Tá vendo essas pecinhas jogadas? Aqui é um parquinho, talvez? Então, tipo, tem a estrela, mas o resto tá meio tipo, meio jogado aqui no estacionamento, o parquinho do outro lado. Então toma um pouco de cuidado com isso. Ok, gente, vamos lá, né? Estão acompanhando? Tá tudo certo aí? Quero saber. Ó, novamente, são renders interessantes, legais. Acho, novamente, estão bons, mas ainda dá para melhorá-los, principalmente com IA. Você consegue isso de uma forma simples. Eu digo com IA porque talvez você não queira ter todo esse retrabalho, né? Eu sei que, né, é um trampo fazer, então talvez te ajude nesse sentido. Mas, novamente, são renders que estão bem interessantes. Ó, é um projeto interessante. Inclusive, uma dica aqui, eu escolheria um deles, seria esse, com certeza, que eu acho que é o
é a estrela do seu trabalho. E olha que interessante também, Ana, esse talvez seja o melhor trabalho. Mas não é o trabalho com melhor representado, não é o trabalho com mais destaque, não é o primeiro trabalho, porque isso é importante também. O primeiro trabalho tem que ser o seu melhor, tem que ser aquele que, né, que encha os olhos das pessoas. Então, dar protagonismo para esse trabalho é super importante. Desenvolver peças gráficas, mais peças gráficas, mais comunicação, mais identidade visual em relação a ele é super importante. Aqui você tem um projeto incrível, um render incrível. Dá para trabalhar mais ainda aqui nele e não tenho dúvida que vai ficar fantástico. Aqui, novamente, não vou nem comentar. Olha isso aqui. Inclusive, em relação à qualidade da peça, tá vendo? Tá pixelada, essas cotas. Não havia, não havia necessidade de colocar essas cotas, a não ser que fosse um trabalho mais técnico, mas aqui não vejo necessidade. Talvez algumas cotas não dessa forma, mas aí você muda o norte também, o norte está cortado, você mudou o norte do nada, então não tem coesão. Aqui, novamente, né? Foi de arrasta, subiu com Deus. Esse é um projeto que eu não colocaria, não estou dizendo que é ruim, tá? A não ser que você tenha um foco em urbanismo, né? Se você tiver o foco em urbanismo, aí tudo bem. Eu acho que seria interessante novamente, sempre lembrando do foco, do que você quer trabalhar, aonde você deseja estar. Então, faça esse exercício. Aonde eu quero estar, com quem que eu quero trabalhar, né? É importante. Aqui, novamente, seu trabalho. Aí, assim, né? A gente está num gráfico. Ele começa assim, ele faz assim, ele desce, aí ele sobe de novo. Tá, tá basicamente assim. Aqui, para mim, ele está subindo já novamente. Então, e aqui você coloca que você está fazendo o curso do eixo, né? De ArchiCAD, eu acho, né? E aqui, as suas peças gráficas estão lindas, embora eu acredite que. Eu acho que isso é um ponto muito positivo, porque pelo que eu tô entendendo, você nem passou pela uma pós-produção aqui, pelo Photoshop nem nada, ou pelo, esqueci o nome, esse aqui, Illustrator, ou pelo Illustrator, mas ainda assim você obteve uma qualidade gráfica incrível, eu acho que tá muito interessante. E aí não sei, eu até fiquei me questionando, será que seria interessante ela colocar esse projeto, uma vez que o projeto não é dela, né, é parte do processo do curso? E aí, qual a conclusão que eu cheguei? Acho que seria interessante, sim, se você busca uma vaga de estágio, porque isso demonstra que você está se aprimorando, está buscando conhecimento e, portanto, não só está buscando como buscou e esse foi o resultado, então isso é interessante, mas, novamente, colocaria ele em último plano, né, como sendo o último projeto e não dando tanto destaque, né? E acho que é interessante, principalmente para quem está querendo contratar um arquiteto. Essa escala eu diminuiria, lembra sempre dessa questão da hierarquia, então deixa bem pequenininho aqui embaixo, sobe um pouquinho mais essas fontes, deixa mais próximo aqui do desenho. É... é que eu estava falando, né? Lembra sempre dessa questão aqui do seu público-alvo. Então, por exemplo, você vai querer trabalhar no escritório. Para o escritório é super interessante que você saiba isso e que você consiga entregar esse resultado para eles. Perfeito. E aí, né, aqui, ó, essa peça gráfica tá linda também. Incrível. Tá linda, linda. E aí, assim, só que aí, novamente, você trabalha com essa escala, né, monocromática aqui, essa paleta de cinza, só que aí do nada vem um laranjão, que eu amo, eu acho que, inclusive, acho que você tinha que incorporar esse laranja aqui, embora não seja fácil trabalhar com uma paleta assim, mas se for parte da sua personalidade, trabalhe, tá? Eu acho que é importante comunicar isso. Mas é uma peça linda, mas, né, enfim, que novamente, seu portfólio vai mudando a todo momento, não tem coesão. Mas aqui você tá de parabéns, assim, o resultado tá realmente lindo, incrível. As peças, né, a qualidade disso, a humanização dessas peças gráficas tá lindo. Só aqui, ó, só um toque, coloca esse pontilhado aqui,
coloca aqui também. E talvez nas extremidades, conectando, né? Também acho que seria interessante. Aí aqui alguns renders. Acho que tá interessante essa diagramação. Aqui, ó, quando eu tenho... Ah, outro ponto que eu acho importante, né? Como você dá protagonismo aqui para algumas... Deixa eu ver aqui. Tipo, para uma peça assim, acho interessante colocar assim. Mas é isso, realmente só dê esse protagonismo para uma imagem, para uma folha toda, só quando realmente você achar essa necessidade de algo que realmente precise, né, desse destaque. A outro ponto aqui que eu acabei passando, esquecendo, que eu queria comentar, é em relação a esses cortes aqui, ó. Pega um corte só, não precisa de colocar todos, tá? Porque lembra que você só precisa comunicar alguma coisa, tá? E sobre o projeto, então não precisa também detalhar tudo, tá? Então aqui no caso da casa sensorial, eu já tenho várias informações nessas peças gráficas, então eu escolho dois cortes, que é esse aqui e esse aqui, e detalho eles, humanizo eles e comunico eles aqui, né? Mas não precisa colocar todos, tá? Aí os renders. Aí, pra gente finalizar, aqui mais alguns. Ah, essa questão do detalhamento também acho super importante, dependendo do público-alvo. Se for para cliente, por exemplo, esquece, não coloca isso, porque o cliente ele quer resultado, ele não quer saber como que isso foi construído e por quê e para quê. Isso você pode até falar com ele, conversar com ele, mas não acho que seja, acho que ele não vai entender nada, isso pode causar um certo ruído na sua comunicação com o cliente. Enfim, acho realmente que não seja necessário. Você pode isoladamente mostrar um executivo, caso ele não entenda, e você mostrar, se você tiver o intuito de mostrar a complexidade que se é um projeto, né, que se tem ao detalhar um projeto, você pode mostrar um executivo de forma isolada, numa reunião, mas no portfólio em si eu acho que não. Portfólio estratégico eu acho que não seja necessário. Agora, se você quer uma vaga de estágio, como é o caso da Ana, por exemplo, eu acho que sim, que é muito bem-vindo, porque você está mostrando que você consegue entregar isso e que é uma das suas habilidades, né? Então acho que é importante. E aí, galera? Vocês estão caladinhos? Tô falando aqui igual a maritaca. Posso concluir? Ninguém tem nenhuma dúvida, nenhum insight, nada? Quero saber, hein? Ó, e aí pra gente finalizar aqui, eu acho que eu não tô esquecendo nada. Outra forma, mano, que eu acho interessante aqui, ó, só pra que eu lembrei também, é de diagramar, é nesse sentido aqui de colocar é, as imagens em, tipo, em tríade, assim. Eu acho que pode ser uma solução interessante também pra você aqui, quando você for colocar, tipo, essas imagens aqui, né? Talvez você queira trabalhar mais na horizontal do que na vertical. E aí você pode trabalhar dessa forma aqui, que eu acho que é uma possibilidade também. Existem muitas possibilidades, tá, gente? Esses portfólios aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, não, vou botar aqui no outro. Eles são. Deixa eu ver se eu tô logado aqui. Ah, não vou estar. Bom, outra hora eu mostro pra vocês. Eita, cadê? Esses portfólios, eles a gente oferece no curso para os nossos alunos. Eles recebem 3 modelos eita, pré-prontos, trava-língua. E aí a diagramação é pronta, né? Vem com os textos, tudo, é só depois substituir. Então facilita bastante. Esse é um dos modelos, tá, gente? E aí, pra gente finalizar aqui, deixa eu só ler os comentários de vocês e a gente vai pra conclusão aqui. O Caio tá falando, só observando mesmo. O Maicon tá falando, eu tô adorando. Gosto do feedback da diagramação, pois tenho que me esforçar. Me aperfeiçoar, perdão. O Maicon tá falando bom dia, Maicon.
O Kai tá falando, pelo menos. é, tá falando que pelo menos a Ana tem um portfólio. Que ele tem que tomar vergonha na cara e fazer um. Ai, Caio. A Ana tá falando, tô observando e absorvendo. Tensa, hashtag tensa. O Júnior tá falando, essa live vai ficar gravada? Não consegui pegar do início. Vai sim, Júnior. Eu vou deixar gravada pra vocês, tá? Assim, só que eu não sei quando que ela vai pro ar, tá? Talvez a gente edite, não sei. Ou ela vai bruta mesmo, eu não sei. Mas fica de olho aí que vai. Outra coisa que eu vi aqui, Ana, pelo amor de Deus, tira esse logo aqui. Gente, não existe logo, tá? Tira logo. Eu acho que se criou essa questão de logo, assim, de colocar essa marca d'água. Aqui, por exemplo, eu tô colocando a marca d'água aqui nos portfólios porque tem meu rosto aqui, tem, sabe? Eu tô colocando a minha cara a tapa aqui. Só que assim, são para os meus alunos, né, que eu tenho uma certa conexão, mas ainda assim, claro, não conheço todo mundo. Então eu coloco aqui a marca d'água para evitar que alguém utilize esse material. Então isso é importante ser dito. Nesse sentido, assim, mas por que eu estou dizendo isso, né? Porque, claro, tem a minha fotografia aqui, então, mais nesse sentido. Agora, aqui nesse trabalho, o que eu percebo é que, às vezes, os arquitetos colocam essas marcas d'água, esses logos, porque vão copiar o meu. Gente, primeiro, inteligência artificial. Qualquer inteligência tira isso aqui, tá? Inclusive, isso vale para mim, mas, né? Aqui eu tento colocar uma marca d'água que seja um pouquinho mais difícil. Mas enfim, tô pagando para ver, né? Eu não- Enfim. Só que aqui não faz diferença você colocar ainda mais no seu portfólio. Tira isso, fica cafona, isso não é interessante, tá? Então tira isso aqui que realmente não faz diferença, além de não fazer diferença nenhuma, fica cafona, né? Porque isso vai ser enviado porque aqui, ó, deixa eu mostrar uma coisa para vocês, que eu acho que aqui eu vou conseguir. Ó, essa pasta nossos alunos têm acesso. E aqui, ó, são os três modelos de portfólios, né? Então, ó, por exemplo, esse aqui, deixa eu voltar aqui, na opção 3. Então, aqui, novamente, a gente tem aquele modelo, então, com as informações, né, igual o outro. E aqui tem um modelo para eles baixarem. Deixa eu até baixar um aqui para vocês. Deixar ele abrindo aqui. Enquanto ele vai carregando, eu vou falando outra coisa aqui para vocês. E aí a gente já volta nesse ponto, enquanto vai abrindo aqui. Então, essa questão da. Não faz diferença nenhuma, só tira isso, tá, Ana? Que fica cafona. E aqui, então, a gente tem. A Ana traz pra gente, né? Projetos de grande porte, projeto de urbanismo, projeto de interiores, projeto de detalhamento. Ou seja, a Ana não tem foco nenhum, né? Então, toma cuidado. Novamente, a gente tem que ter muito claro qual que é a nossa intenção, aonde a gente quer estar, porque se a gente não tem essa noção, não mira em um ponto específico, qualquer lugar nos é válido, e isso é péssimo, porque você pode parar em qualquer lugar e ficar insatisfeito ou insatisfeita. Então, não, quero trabalhar no escritório X, claro, não em um só, mas com aquele público específico, né? Com aquele público-alvo, ou seja, quero trabalhar, sei lá, no estúdio FGMF do Fernando Forte. Portanto, qualquer estúdio que seja parecido com aquele me, me cabe, mas o que que eu preciso produzir para chamar a atenção deles? Eles estão trabalhando com interiores? Talvez não, estão trabalhando com projetos de uma escala mais macro, né? Projetos de alto porte, né? Não de alto padrão, mas de prédios, enfim, de uma escala muito maior. Então, talvez, se eu tiver um projeto nessa escala, talvez seja interessante eu colocar aqui no meu portfólio, porque eu vou chamar mais atenção do que eu colocar um monte de projeto de interiores. João, não, eu quero trabalhar com interiores. Então, não adianta eu colocar aqui um projeto como esse, né? Não é que não adianta, tá, gente? Mas de uma forma estratégica, pensando, talvez não seja tão interessante eu colocar a Biblioteca Parque, porque eu quero trabalhar com interiores. Então, talvez esse projeto seja mais interessante. Talvez esse projeto do detalhamento, do esse aqui mesmo, do interiores, seja mais interessante.
Embora aqui eu acho que são aqui agora que eu estou entendendo, na verdade nem é o projeto dela, né? É de que ela fez uma renderização para Alessandra. E aí eu acho que também não seria interessante, tá? É, talvez o detalhamento baste, assim, que eu entendo nessa perspectiva do detalhamento, tá bom. Porque você já provou que você sabe renderizar, que você sabe fazer projetos. Então, você só está colocando uma informação a mais aqui que nem tem necessidade, que nem é sua, né? Então, eu também não colocaria. Mas muito nessa perspectiva, tá? Eita que tá demorando. Deixa eu ler mais um comentário aqui. Michael tá falando, eu cheguei a montar o meu, mas fiquei com vergonha. O que fazer quando todos os projetos acadêmicos ficam em grupos e os outros participantes não tiveram zelo pelo projeto? Michael, aí depende muito, assim, depende porque em qual perspectiva que você está dizendo? Não tiveram zelo em relação ao projeto ou à representação daquilo? Porque se o projeto é um projeto que dá para salvar, é um projeto interessante, não tem problema. Aí você vai precisar pegar esse projeto e aí refazer esse projeto no sentido de diagramação, de representação gráfica, de construção dessas peças gráficas. E agora, se o projeto não tem salvação enquanto projeto, realmente é algo muito ruim, aí você só tem uma saída, que é criar um projeto seu, tá? E aí, novamente, por exemplo, né, aqui eu trago vários exemplos. Aqui, por exemplo, é a casa Sensorial, que é um projeto autoral meu. Você pode fazer uma casa, um projeto. Se você é um arquiteto recém-formado, inclusive, eu recomendo que você faça isso, que você faça um projeto potente para que você tenha aquilo dentro do seu portfólio, para que você consiga apresentar para o seu cliente. A gente, inclusive, vai falar muito sobre isso no workshop. Inclusive, se você não se inscreveu ainda no workshop, vai começar agora, dia 27, na segunda-feira, tá, gente? Se inscreva. Tá incrível. Eu reformulei tudo, regravei as aulas, então não perca, realmente tá incrível. E como eu disse lá no começo da aula, são aulas que estão dentro do nosso curso, tá? Então, é um workshop gratuito, só que não é Embromation, que realmente tem aulas interessantíssimas lá dentro. Então, não percam, tá? Então, aqui, por exemplo, é a casa sensorial. Como que eu vou chegar para o meu cliente, né, e falar assim, olha, eu sempre faço essa crítica para os clientes, eu sempre tenho essa conversa com eles, são horas conversando sobre o projeto raso, sobre a linguagem das casas de clínica, o porquê que se dá aquilo, mas como que eu vou abrir a cabeça dele, mostrar tudo isso para ele, né, que é um projeto raso, e não vou ter o que oferecer para ele, não vou ter um portfólio à altura disso, então é complicado, sabe? Tipo, você vai tocar numa ferida e por isso que muitos arquitetos nem tocam nessa ferida, porque eles sabem que eles vão ter que responder a isso. Ok, você está então dizendo que não posso ter uma casa com cara de clínica, mas você consegue me dar algo diferente disso, né? Então, é importante que você tenha um portfólio alinhado, inclusive com o que você acredita enquanto arquitetura, né? E a casa sensorial, ela por... Agora a gente tem a casa maré também. Deixa eu ver se eu tenho a Casa Maré aqui. É, deixa eu ver onde que eu vou achar essa Casa Maré. Aqui. A gente tem a Casa Maré também. Deixa eu ver aqui. Que esse foi um concurso para de um projeto residencial em Goiânia. E a Casa Maré também é outra que ela vai participar. Ixi, tá abrindo. Que ela vai participar. Deixa eu já abrir o portfólio aqui para vocês. Que ela também. Ah, estava abrindo aqui. Que é a Casa Maré que ela vai participar também desse lugar, né? Só que a Casa Maré também é outra que nos representa muito, porque a Casa Sensorial, perdão, que é essa daqui, ela nos representa muito e a gente sempre mostra ela para os clientes, porque tudo isso que a gente, né, acredita enquanto arquitetura está aqui vinculado a esse projeto. Então, talvez seja interessante, Maicon, é o Maicon, né? Maicon, você pensar nisso também, tipo, será que não está na hora de eu produzir algo interessante para que eu consiga mostrar a minha arquitetura para o mundo? Então, talvez seja uma oportunidade também nesse sentido, tá? Aqui os portfólios que eu falei para vocês, né? Então, os nossos alunos, eles recebem 3 modelos pré-prontos. Esse aqui é um deles. Gente, o meu mouse, o scrollzinho dele não está funcionando. Então, vou ter que vir aqui, ó, no manual. Ó, então aqui é um exemplo, né? Um nome fictício, Juliana Paiva,
Então já vem com a capinha, tudo bonitinho, e você consegue vir aqui editar. Então, né, Ana, você muda aqui, coloca bonitinho, e aí vai adicionando. Então aqui também, ó, você coloca o nome do seu estúdio, coloca, aí você vai, claro, né, adaptar o texto ao seu projeto. Então, tudo bonitinho aqui. E esse material é aquilo que eu mostrei. E aí vem essa opção, né? Vem o como ele ficou e a versão editável para que você. Esse aqui é outro, não é aquela opção, mas só para vocês entenderem, tá? Bom, Michael, eu acho que eu consegui te responder. Não tenho certeza, mas espero que sim. Qualquer coisa, coloquem aqui. Ó, e vou abrir agora para dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida também, coloca aqui nos comentários. Se tiverem comentários, deixem aqui para a gente ir para a conclusão. O que eu queria concluir, que de certa forma eu já disse também, é o seguinte. Deixa eu colocar numa imagem aqui da casa sensorial. Eu acho que é isso. Então, só para a gente recapitular um pouquinho dos pilares, então, linguagem de qualidade ela é super importante porque tudo vai comunicar. Lembra daquelas duas histórias do começo? Então não adianta, talvez você está se frustrando aí pensando, poxa, o mercado está saturado, não sei o quê, eu não estou conseguindo oportunidade. Realmente, o mercado está saturado, está difícil até para quem está fazendo, tá entregando qualidade, gente. Não vou dizer que está fácil não, mas para quem não está entregando, eu acho que está pior ainda, sabe? Porque aí você vai cair no limbo, que é daquele, principalmente para quem está querendo um estágio também, isso é super importante, trabalhar num bom escritório, né? Então, esses são pontos fundamentais. Ainda assim, tá difícil, mas se você não estiver entregando qualidade, aí você realmente vai estar fadado ao limbo, não tem jeito. Storytelling, né, que é essa construção, pensar como que aquele leitor vai ter a percepção do seu trabalho, isso é super importante. Imaginem até uma pessoa fictícia, um escritório fictício, né? Quais são as bases, o que eles acreditam. Com um simples Google, gente, né? Hoje está muito fácil, vocês conseguem entender isso, tá? Qual que é o discurso deles? Percebam também essa questão do discurso e qual se conecta ao seu. O que você quer passar enquanto isso? Qual que é o seu discurso? Anotem isso, façam essa pergunta. O nosso aqui, vocês vão perceber nesse portfólio que é muito alinhado à sustentabilidade. Então, a todo momento a gente está comunicando que isso é importante para a gente, né? E seja com o cliente, seja com o profissional. Isso é super importante. Diagramação é fundamental, porque você pode ter as melhores peças gráficas, você pode ter um resultado incrível, mas isso pode ficar caricato, né? A diagramação não te comunicar isso. Isso é super importante. E vou dar uma dica super importante aqui para vocês também, que eu utilizo assim para a vida, tanto quando eu estou criando peças gráficas, trabalho, qualquer coisa, um projeto, eu utilizo essa dica, que é a seguinte: deixa o pão crescer. Sabe o que que eu faço? É, quando eu estou criando alguma coisa, eu crio, né? Por exemplo, fiz isso aqui, fiz essa diagramação, pá, tal. Fecho o computador, desligo ele, né? Claro, no final do dia. Esqueço isso, ou pelo menos tento esquecer, dependendo do projeto, que às vezes fica na cabeça da gente. E volto no outro dia, e quando eu bato o olho, se eu sentir que aquilo tá bom, que eu falo, tá bom, isso cresceu, eu dou continuidade. Se eu ficar tipo, não sei, eu tenho certeza que aquilo não cresceu, ou seja, aquele processo, né, da massa do pão. Então você mistura os ingredientes, sova aquilo e deixa lá crescendo. Quando você volta, aquilo tem que estar grande. Se não cresceu, é porque deu alguma coisa errada. Quimicamente, aquilo não se desenvolveu, né? Teve algum erro na receita. E o projeto, eu acredito que é nesse sentido também, nessa perspectiva. Então, se você voltar e olhar para aquilo, você tem que olhar e bater o olho e pensar: será que tá bom? Claro, isso também depende do seu estágio, requer um pouco de maturidade de projeto, de processo, do quanto você está familiarizado com peça gráfica, né? Também, claro, tem essas questões. Mas tenta fazer esse exercício, que eu acho que ajuda bastante. Me ajuda bastante, tá? É, realmente me ajuda muito. O Michael falou sim, sim, muito obrigado. Eu vou entrar no meu último ano de graduação. Poxa, Michael, então não perca o workshop, tá? Participe, vai começar dia 27. De coração, participa. Tem muita coisa lá para você aprender que eu não tenho dúvida que vai mudar a sua forma de enxergar a arquitetura e também vai te ajudar muito no seu TCC, ok? Que mais?
Então é isso, gente. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Eu concluí minha conclusão, que agora deu um branco. Eu tava falando sobre. Sobre as peças gráficas, sobre a importância disso, né? Eu acho que eu concluí. Então é isso. Deixa eu ver se vocês têm mais alguma questão aqui. E lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida, se você está vendo essa live gravada, deixa aqui nos comentários para me saber, que é super importante. Já curte essa live também, que é super importante pra gente. E eu espero que vocês tenham gostado, né? Então, essa foi a nossa live. Quero agradecer todo mundo que ficou aqui comigo até o final. E a gente se encontra amanhã. Fiquem de olho nos stories, que eu não sei exatamente o horário da nossa live amanhã, porque tá bem corrido, mas o tema também, eu não sei. A gente vai descobrir tudo amanhã. Tá tipo live surpresa, tá meio que assim, tá? Então agradeço a cada um de vocês que ficaram comigo aqui até o final, que tiveram essa paciência, esse tempo aqui comigo. Então é isso, gente. A gente se encontra então amanhã. Beleza? E qualquer coisa, me mandem também mensagem lá no direct que eu respondo vocês. Então é isso e até a próxima live.